Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Então, vamos trazendo aí, já bem tarde aqui, eu tô quase a 1 da manhã, trazer aqui uma aula para vocês que me perguntaram, me pediram muito. Para nós equivale à terceira aula da mineração, né? A gente falou do início, da consolidação, né? Do auge e depois do declínio do período da mineração. Agora, o que a gente vai tratar? Da administração interna ao período do ciclo da mineração, que marcou época em Portugal e no Brasil, que fica conhecido como período pombalino, né? Do exercício do governo, né? do ministro Marquês de Pombal, no reinado de Dom José I. Tá? O que representa esse período? Por que ele fica conhecido como um período específico? Ele fica conhecido como um período específico basicamente porque nele se tomam o exercício do governo pelo Marquês de Pombal foi muito grande, né? Ou seja, foi personalista, ele imprimiu à administração um modo de pensar e de conceber a economia e a política naquele momento, e recebe influências muito importantes, tanto da Ilustração, né, quanto da concepção, de uma concepção que precisava juntar coisas um tanto quanto díspares. Então, por exemplo, nós vamos ter, de um lado, a necessidade de manter a colônia, a necessidade do mercantilismo, e do outro lado um racionalismo que é fruto da Ilustração, que busca consolidar não só o exercício do governo, mas também a noção de um outro modelo econômico que vai disputar espaço com o mercantilismo e, na verdade, ao final vai acabar superando o mercantilismo. Nós já sabemos disso. Primeiro vem os fisiocratas, depois vão vir os liberais amadurecendo essas ideias da fisiocracia, certo? Então, vamos lá. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal vai aparecer aqui, certo? Uma das imagens mais famosas do Marquês de Pombal. Existe, eu já fiz em sala e também através do blog. Não se preocupem se não tiver, a gente mais para frente faz uma análise dessa imagem, uma análise iconográfica desse quadro, mas ele traz uma série de elementos importantes que marcaram exatamente esse período. Essa imagem é um símbolo do racionalismo aplicado à administração pública, tá? Depois nós vamos aprofundar isso. Então, qual era o nome do Marquês de Pombal? O nome de batismo era Sebastião José de Carvalho, tá? Foi ministro em que período? 1750 a 1777, data da morte de Dom José I. Ou seja, ele ocupou esse cargo sob a regência, né, sobre o reinado de Dom José I. Tá? Como podemos classificá-lo? Como um déspota esclarecido. Então, o que é, como a gente pode definir o despotismo? Despotismo é uma filosofia ou um modo de governar de maneira autoritária e conservadora, nos moldes que nos fazem lembrar dos antigos regimes absolutistas. E por que esclarecido? Porque os indivíduos, o Marquês de Pombal, no caso de Portugal, mas diversos outros políticos que tentaram fazer a junção desse sistema mais antiquado, mais conservador, com essas ideias racionalistas e inovadoras da Ilustração, recebem o nome de déspotas esclarecidos, tá? Então, definição aí para vocês,
que já apareceu na tela, vai voltar em determinado momento, qual é? Era a tentativa de associar o racionalismo com o tipo de governo conservador e autoritário, daí ser chamado de despótico, característico da época moderna, certo? O Marquês de Pombal vai ser um déspota esclarecido que vai enfrentar algumas situações, alguns acontecimentos e processos muito difíceis em sua gestão. Vamos destacar 4 fatores importantes em relação a esse governo, né? Então, primeiro revés que o Marquês de Pombal sofre é em 1755, com um terremoto que destruiu Lisboa. Então você imagina que bem no começo, né, ele assumiu em 50, bem no começo da sua gestão, vai ocorrer um terremoto de proporções gigantescas que vai destruir parte da capital de Portugal. O número de mortos estimado fica em torno de 40 mil mortos. A cifra, se a gente considerar que são os anos de 1700, né, é uma cifra astronômica. Tá? Nós temos uma segunda situação que marca um problema grande para o Marquês de Pombal. É a perda de territórios na Ásia e na África, especialmente na Ásia. Então, o que significa dizer isso? Na prática, significa dizer que as rendas de Portugal estão caindo. Tá? Nós vamos ter, paralelamente a isso, 2 fatores importantes que dizem respeito ao Brasil diretamente. Quais são esses dois fatos que estão ligados numa mesma situação? De maneira geral, a gente pode dizer que houve uma perda de receita da coroa portuguesa em relação ao Brasil no que diz respeito aos produtos que o Brasil produzia. Aí, quais são esses produtos, basicamente? A gente pode elencar alguns produtos clássicos, como o açúcar e o tabaco, mas existem vários outros que estavam com preço em declínio, certo? O valor deles tendia a cair ao longo do tempo. Então, essa situação era muito grave, como muito bem lembramos em sala. Você vai ter a concorrência do açúcar antiliano e também a produção de açúcar, especialmente de beterraba, né? O sistema de produção de açúcar de beterraba na Europa, a descoberta do processo que permitia você extrair o açúcar da beterraba, entre outros. Na verdade, foi o primeiro, a primeira descoberta em relação ao potencial de açúcar de diversos produtos, tá? E o ouro, sobrava o ouro, né? Muita gente já me perguntou isso enquanto eu explicava. Tudo bem, caiu de produtos tradicionais, mas o ouro o Brasil ainda vai produzir. Você está falando em meados do século XVIII, né? A questão, e isso vai ficar claro com a Inconfidência Mineira. Então, rapidamente, o que foi a Inconfidência Mineira? Foi uma revolta da elite mineradora motivada pelo aumento da pressão da coroa em relação aos mineradores. Então, qual é o resultado disso? De um lado, o governo português, a coroa portuguesa, estava achacando, estava espremendo, estava apertando os mineradores para que eles entregassem todo o ouro possível para a coleta dos impostos. Do outro lado, nós vamos ter a outra visão, que é a dos mineradores. Eles percebiam de maneira muito dramática, porque eles viviam o dia a dia disso, que as jazidas de ouro estavam se esgotando. A atividade mineradora estava ficando mais difícil e exigente, o que fazia com que a produção de ouro caísse, mas o governo português, a coroa portuguesa, não podia ou não queria
entender essa queda da produção aurífera. Qual foi o resultado? Você tem um choque de interesses. A elite mineradora começa a trabalhar com as ideias da Ilustração, exemplos de revoltas, já críticas que estavam sendo construídas em diversas partes do mundo sobre o sistema mercantilista, o sistema colonial, e que buscavam mostrar que a situação da colônia era uma situação desconfortável, né? Então, a Inconfidência Mineira vai ser o reflexo ou símbolo dessa incompatibilidade de interesses que passa a se tornar presente no Brasil em relação ao ouro, tá? Só emergindo no momento em que você tem a crise da mineração, certo? E por último, a gente pode colocar como base, né, como um dos problemas, a dependência no longo prazo da economia portuguesa em relação à economia inglesa, né? Como muita gente lembrou, tem o Tratado de Methuen, lá do começo do 18, que vai marcar essa dependência, né? Então, quais são os movimentos tomados pelo Marquês de Pombal? Quais são as medidas que ele adota que levam a um processo de modernização da estrutura administrativa portuguesa? Então vamos lá. Nós vamos ter, primeiro, o Marquês de Pombal tomando para si, né, uma série de responsabilidades em relação aos territórios coloniais. Tá? Antigamente isso estava disperso por outras instâncias da administração portuguesa. Ele vai procurar centralizar isso. Segundo, a extinção das capitanias hereditárias. Tá? Então, no governo, na gestão do Marquês de Pombal, que se põe um fim às capitanias hereditárias. Depois nós vamos ter o quê? Aquela que vai ficar conhecida como a maior, como a medida de maior alcance, ou se você quiser, a mais problemática em relação ao período pombalino, né? Que vai ser a expulsão dos jesuítas dos territórios de Portugal e das suas colônias, tá? Das possessões. Qual é o motivo principal, ou pelo menos o motivo alegado, é que a igreja, a Companhia de Jesus, ela acabava criando um Estado dentro do Estado. Tá? O Marquês de Pombal busca superar a dependência em relação à Inglaterra, incentivando a instalação de manufaturas, especialmente em Portugal. Tá? Busca fazer uma reforma educacional que, na verdade, não surte o efeito que ele esperava. No longo prazo, a gente vai ver que essa reforma educacional, no caso do Brasil, não é bem sucedida. Então, você tem um desmonte do sistema jesuítico em substituição às chamadas aulas régias, que eram aulas particulares dadas pelos professores e recebiam do Estado conforme o número de aulas que eles davam. Não é necessário muito esforço para perceber que não mudou radicalmente a vida dos professores, certo? Muito bem. Queda do Marquês de Pombal. 1777, morre Dom José I, assume a filha dele o trono, Dona Maria I, vulgarmente conhecida como a Louca. A mesma que anos depois virá com Dom João VI para o Brasil, certo? Inclusive, Dona Maria I morre no Brasil. É deste momento a chamada viradeira. O que é a viradeira? É a alteração, a expulsão do Marquês de Pombal do governo e a oposição ao tipo de governo
de déspota esclarecido que o Marquês de Pombal tinha utilizado. Então a gente vai ter, na prática, um desmonte da política pombalina nesse período, certo? Então, voltamos depois. Como me pediram, eu vou fazer uma videoaula só sobre revoltas e aí vou dar mais destaque para a Inconfidência Mineira. Beleza? Tudo de bom para vocês, até mais. Se inscreva no canal, ative o sininho, faça tudo aquilo que eu não faço a menor ideia do que vocês têm que fazer, mas vocês sabem. Legal? Então, beleza. Mande dúvidas, a gente vai sanando elas aqui. Um abraço, tchau, tchau.